Se eu não aprender a entender isso, eu vou ter sérios problemas. Quando a Bíblia me instrui nesse ponto, eu preciso ser maduro para entender. A Bíblia diz: maldito, mal falado vai ser aquela pessoa cuja qual colocar a sua confiança em outra pessoa. Então eu vou lidar com maturidade. Sabe como é que eu lido com gente? Já viu os anéis de Saturno? Está aqui, ó. Saturno aqui, o primeiro anel, pertinho, o segundo anel, o terceiro anel, o quarto anel. A minha vida, imagine que eu sou Saturno. Esses anéis são os níveis de vida que eu estabeleço. E esse aqui é você. Você entra na minha vida sempre no último anel. Seja você quem for, amigo de quem for, filho de quem for, ninguém entra na minha vida aqui, entra aqui. Eu preciso aprender e ter cuidado com as pessoas, com os outros, por quê? Para não colocar neles um nível de confiança excessivo, porque a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no outro. E eu tenho que aprender a estabelecer níveis de relacionamento e referências, porque são minhas decisões. Estou conversando com alguém começa a falar mal de fulano. Quando alguém fala mal de alguém, uma parcela da maldade que ele está falando dele mesmo. Ninguém que é bom fala mal dos outros. Ninguém que é bom fala mal dos outros. Ninguém que é bom, ninguém, não interessa a intenção. Quando alguém chega para você para falar mal de alguém, tira 10% desse mal e bota na conta de quem está falando. É assim que funciona. Nós precisamos avaliar nossas referências, porque você sai da igreja, meu irmão, é o tempo inteiro, sabe? É o tempo inteiro, é rede social, rede social, rede social. É uma das coisas que me trouxeram para onde eu estou. Mas eu devo ter uns 20 dias mais ou menos, a não ser as postagens que eu tenho que fazer de contrato. Eu não mexo mais nisso. Você quer saber? Eu nunca postei nada no meu Facebook. Eu nunca postei nada. Está meu filho aí que sabe, e quem mexe na minha... Eu nunca postei nada no YouTube. Não estou falando contra, não. Meu mecanismo de divulgação. A única rede social que eu já postei hoje na minha vida, eu nunca postei Twitter, é o Instagram. Mas virou um absurdo as redes sociais, sabe? Pedido de proximidade, de amizade, é uma coisa louca. E aí as pessoas vêm, aí eu pergunto logo. Porque muitas vezes quando alguém vem me contar um de seus problemas, a primeira coisa que eu faço é entrar na rede social das pessoas. Eu quero ver que tipo de fotos elas colocam, o que elas fazem. Eu quero ver, porque aquilo ali define quem ela é. Esses dias o cara não estava pagando pensão alimentícia e foi para a audiência. Foi lá que estava sem dinheiro. O advogado da esposa falou: meritíssimo, dá uma olhada na rede social, assim, tomando um chopp, viajando por não sei onde. E ladrão de mamadeira, não pagava? A pensão alimentícia, foi preso com a infração dele. Ladrão de mamadeira. Você está rindo, mas o assunto é sério. Nós precisamos consertar nossa vida, entende? Estabelecer uma linha de aprendizado onde eu aprenda a selecionar pessoas. Quando eu era garoto, uma seleção que não era bíblica, mas quase bíblica. Antes de ser amigo de alguém, coma com ele um saco de sal. E os antigos falavam disso. Zé sabe que é velho igual eu. Pastor Renato riu, mas é mais velho que nós dois. Escute só, era aquele saco da roça, daquele sal grosso, desse. Você sabe quanto tempo leva para comer um saco de sal daquele de 30, 40 quilos? É muito tempo. Hoje eu vejo gente que entra na fila do banco, já conta tudo para os outros.
é que vai a senhora? Tudo bem? Tudo bem. Muito prazer em conhecê-la. Meu nome é Antônia. Desculpa eu me emocionar, menino. Estou com um problema no meu casamento, também estou doente, estou devendo umas coisas. Você conhece ela, mas abre o coração com facilidade, meu Deus do céu. Ô gente, que bagunça é essa? Colocar pessoas na posição errada na sua vida pode prejudicar você e a pessoa, porque a pessoa é boa, mas se colocar no lugar errado, você pode ter sérios problemas. Nós precisamos nos posicionar, mas para isso, nós vamos ter que ter o cuidado. Primeiro eu mostrei para você qual é o cuidado de lidar com você. Então, para lidar com você, você tem que saber que o seu coração pode te enganar. Você tem que saber que os seus olhos podem te enganar e você pode não conseguir fazer uma leitura correta. Tenha cuidado com os seus desejos e cuidado porque você é capaz de fazer mal até sem querer. Tenha cuidado com os outros. Por quê? Cuidado para não confiar demais e depois ficar desapontado, porque pessoas não fizeram para você coisa que elas nunca disseram que fariam, ou às vezes até deveria fazer, mas foram ingratas. E isso azeda seu coração. Cuidado com as suas referências. Salmo 1, aprenda a selecionar pessoas e a colocar as pessoas na posição certa. Agora, cuidados para lidar com Deus. Números 23, 19. Coloca aí, santo. Preste atenção nisso. E se não prestou atenção nas outras, vale a pena essa, porque ela é a mais importante. Números 23, 19. Deus não é homem para que, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não, ou falaria e não. Se você vai lidar com Deus, escute aqui, principalmente essa galerinha nova, tá bom? Se Deus falou que você quer se relacionar com Deus, aprenda e tenha cuidado. Ele falou, ele vai de bom e de ruim. Cuidado com isso. Porque tem gente dizendo, a Bíblia é questionável. Eu não concordo com isso. Eu acho que fulano não devia ir para o inferno. Eu acho que isso não é tão pecado assim. Beleza. Discuta isso até na esfera do seu semelhante. Agora, se vai lidar com Deus, a Bíblia está dizendo, Ele vela por uma coisa que infelizmente a maioria de nós nem ligamos mais. Nome. Se tem uma coisa que Deus preza, é seu nome. O nome dele é sobre todo o nome. Então descubra uma coisa: Deus vai falar, fulano não vai para o inferno. Então, meu irmão, se agrada a mãe dele, se agrada o pai dele, o marido, se agrada a esquerda, a direita, o movimento não sei das quantas, se é a favor, se é contra, meu irmão, vai para o inferno, porque Deus é soberano e acabou. Ele falou, ele vai fazer. Só deixa eu abrir um parênteses aqui, principalmente para os irmãozinhos que têm ministério. E vem às vezes para a gente dizer, pastor, eu encontrei 2 profetas, 3, que diz que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. Show de bola. Deixa eu te explicar como é que funciona o percurso. Numa caminhada na sua vida, durante a caminhada, se você tem alguma coisa a ser realizada no futuro, e Deus vai te sinalizar, quem vai fazer isso vai ser profeta. É o profeta que vai dizer, vejo você com o microfone na mão, vejo você viajando, vejo você cantando, vejo você numa empresa, vejo você fazendo isso, isso e isso. Esse é o profeta, essa é a primeira fase. A segunda fase é a fase que migra do profeta para o rei. Porque enquanto o profeta diz o que vai acontecer, é o poder do rei.
que faz com que você saia de uma fase para ir para outra. Sua vida vai mudar, não enquanto Deus ainda está falando com você através dos profetas, mas quando Ele começar a falar com os reis para levar você, para colocar você na posição que Ele quer. Então cuidado para não queimar etapa. Deixa eu falar uma coisa, hoje as pessoas olham o ministério do pastor Cláudio, eu tenho 29 anos de ministério. Deixa eu te falar, a primeira oferta que eu ganhei para pregar num lugar foi 5 anos depois que eu pregava. A primeira oferta que eu ganhei, que tinha um valor de meio salário mínimo, Jorge, eu ganhei depois de 12 anos que eu pregava. Porque até o 5º ano eu trabalhava numa empresa e eu não aceitava, eu tinha vergonha de aceitar a oferta. Eu só passei a aceitar a oferta porque eu pregava tanto que o dinheiro que eu ganhava no meu trabalho já não dava mais para manutenção, combustível, pedágio, para continuar pregando. Então eu fui obrigado a fazer. Foram fases que passaram. Hoje, muitas pessoas, eu sei que olha para o meu ministério, e olha o que eu vivo hoje, mas não conhece a história. Por quê? Porque eu tive na minha vida muita gente falando do que eu ia viver, profeta com força. Pastor, eu vejo você com mala, viajando para lá, e para cá, e isso. E eu falava, viajando no avião, nunca entrei no avião, tenho medo de altura, uma passagem cara, lembra que passagem de avião, você tinha que vender os 2 rins, para comprar, lembra disso? O pessoal na minha época começou a andar de avião, e ele andava de avião de terno e gravata, porque era um negócio tão expressivo. Ana, parecia que você ia para uma audiência. Hoje você chega no aeroporto, o cara descalço, de chinelo, tudo, entra no avião. Entendeu? Você consegue entender isso? Mas aí, um determinado tempo depois, os profetas pararam de falar comigo. E aí começaram a falar os reis. Gente que tinha força para me levar para congressos, para me colocar em determinados lugares. Aí a minha vida começou a mudar. Mas se Deus falou, Ele vai, amém? João 13:7. Só mais 3 versículos e eu termino. João 13:7, me ajuda aí, santo, com a rapidez. Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberá. Segunda coisa, você vai lidar com Deus, você tem que ter cuidado. Deus é bom. Deus é. E o que Ele faz nós não entendemos, mas nós vamos entender. Então Deus é. Está assim de gente, ó, falando que Deus é ruim. Cuidado para lidar com Deus. Ah, pastor, Deus, eu não entendo porque meu filho morreu. Eu entendo, estava vivo. Nossa, pastor, o senhor é insensível. Sabe qual é o problema? É que quando um dos seus morre, sai de perto de tu, mas não sai de perto dele, porque Deus estava com ele aqui e vai estar com ele lá. Ah, mas está doendo em mim. Você acha que eu sou o centro das atenções? Não. Ninguém quer morrer, está afim de morrer? Quer que um parente seu morra? É lógico que não, mas se morrer. Ué, gente. Pastor, só em pensar eu já choro. Pois é, eu vou deixar que Deus é ruim. Não entendo Deus, eu não concordo com Deus. Então vá para o inferno. Bom é o Satanás. Terceiro, gente, hoje eu fiquei nervoso, desculpa. 1 Samuel 15:22, já passei 1 minuto. Mas eu sei que nesse segundo culto também não vai ter muita gente, que eu estou olhando ali do lado de fora. Ah, já até que pela quantidade que tem aqui, você vai ter que ficar no segundo. Foi eu conseguir pregar. 1 Samuel 15:22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer nos holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro. Se você vai lidar com Deus, sabe que se tem uma coisa que encanta a Deus, não é a nota de 100, não é a sua voz maravilhosa, não é a sua lágrima. O que encanta a Deus é o seu nível de obediência. Pensa no negócio que Deus gosta. É pai. Se tem uma coisa que pai gosta, é de filho obediente. É ou não é? Hoje o pai quer que o filho ame.
Você já viu uma mãe de hoje pergunta para os filhos: você me ama, meu filho? Fala para a mamãe. Você lembra do seu pai falando isso? Fala para papai. Que se você me ama. Os pais da gente olhavam para a gente e diziam: se você me ama, eu não sei, mas me obedeça que eu te rebento. Era assim ou não era? Eu rebento você agora. Você lembra? Hoje eu vejo uns filhos falando perto do pai assim: é mentira. Se você falasse quando visse seu pai mentindo, mentira, o que você estava usando nesse local de dente? Que você tem? Se não era uma prótese, sim ou não? Fica de pé agora. Glória a Deus. Quando sair, sai devagar, porque se tiver pouca gente, volta. Feche seus olhos. Isso aí, ó. Gente, próximo final de semana tem retiro dos adolescentes. Mande seu filho, ok? Nós estamos aí buscando interagir, fazer com que seu filho seja inserido, certo? No grupo, participe. Então lá fora, procure informações, ok? E traga seu filho para participar conosco. Deram um espirro aí maneiro. Cuidado com o corona. Feche seus olhos. Ser pastor é mó barato. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está com pressa mesmo? Já atrasei, tem pouca gente. Você quer voltar para Jesus hoje? Levar uma vida com Deus a sério. Dizer para Deus: Senhor, eu estou precisando equilibrar esses níveis. Já achei que tudo dependia de mim, já achei que tudo dependia dos outros, já achei que tudo dependia do Senhor, e minha vida não andou, porque ou eu confiei nos outros, ou eu fui irresponsável achando que minha fé era suficiente para suprir tudo, ou que conseguiria tudo na minha força. Se um desequilíbrio tomou conta da sua vida, e hoje você quer equilibrá-la, a decisão é agora. Então, com muito respeito, em nome de Jesus, se hoje você quer voltar para o Senhor, se você quer começar uma caminhada de fé, só se tem alguém assim aqui, eu quero que você levante a sua mão, e eu quero orar por você. Tem alguém? Isso, vem para cá. Sai do seu lugar e vem para cá, eu quero orar por vocês. Vem aqui. Vem aqui um pouquinho. Foi você que levantou a mão, não? Não, que você fez assim, perdão. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Não? Ô, irmãozão, o culto hoje foi por sua causa, hein? Isso está com moral com a chefia, hein, irmão? Estenda suas mãos para cá e vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado pela vida do teu filho. Todos os recursos desse mundo não são suficientes para comprar a alma desse homem. O culto vai acabar, eu não posso ir com ele, mas o Senhor pode. Abençoa e recebe o teu filho nessa noite. Muito obrigado pela vida dele, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Eu preciso só que você dê um pulinho ali, ó. Só para o casal anotar seu nome, que depois eu quero manter um contato com você.